Bem, acho que a gente pode começar agora, certo? Então, essa é a sequência, né, do curso Eletromagnetismo 1. Fez esse mês passado. Dança, foi tudo. Sei que eu conheço você, da uma turma. E você. Não, eu conheci você de onde? Do corredor. Tá bom. Então, esse curso Eletromagnetismo 2 é a sequência do curso Eletromagnetismo 1, certo? E agora, nosso objetivo é mais. Temos agora as equações de Maxwell, tá certo? Vamos utilizá-las para ver algumas aplicações que são aplicações da engenharia elétrica, né? Muitas delas, tá certo? É claro que teoria dos circuitos já é uma das aplicações que já tem toda uma metodologia de lidar com os problemas, tá? Mas tem outras situações em que não se usa a teoria de circuitos, mas tem que se usar a teoria eletromagnética, de fato. Mesmo em circuito de alta frequência, você tem que usar, quando certos fenômenos começam a acontecer, você tem que parar e reexaminar à luz das equações de Maxwell o que está acontecendo, certo? Nosso objetivo é esse, aplicações das equações de Maxwell no projeto de análise de circuitos, né? Deixa eu acionar minha caneta aqui, tá certo? Informações do curso estão na nossa página, né? Isso aqui está errado, né? S204. S204, né? Ou, alternativamente, também pode ser pode ser aqui também, né? LSI, fotônica, acho que é .br, Fontana, S204, certo? Tem também o canal YouTube, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na webpage, certo? Tem o cronograma, né? Aqui vão estar as aulas. Também tem o canal YouTube, que os links estão aqui em algum lugar, certo? Bom, onde é que está o link? Bom, está aqui em cima. Acho que não tem. Fotografia, tá certo? Links úteis. Por incrível que pareça, não tem o link do canal YouTube da disciplina, mas a gente corrige isso. Esse 204 no YouTube. Onde? Ah, tá aqui, pronto. Tá aqui. O canal YouTube, né? Que é direto Mag 1 e 2, certo? Então aqui, né? É esse canal aqui, né? Tem nosso grupo do Classroom, tá certo? Não tem mais grupo do Facebook, a gente não faz mais isso. Né? E tem aqui nosso grupo Classroom, a gente divulga informacional também. Esse aqui não tem mais. Bom, nosso cronograma está na webpage, né? E aí tem uma peculiaridade no curso da gente que o professor Belfort, né? A partir do dia 8 de novembro, ele vai assumir a cadeira até o dia... acho que até o dia 5 ou 6, tá certo? Deixa eu ver aqui o cronograma para mostrar para vocês, mais ou menos. Né? O professor Belfort vai assumir a disciplina, ele vai dar aulas em substituição a mim, certo? Do dia 8... do dia 6, certo? De novembro até o dia 6 de dezembro.
Então, nesse período todinho, o professor Belfort vai dar as aulas, certo? Ou está viajando, está fora, fazendo trabalho, certo? E aí o professor Belfort assume, daí na volta, a gente não vai fazer nenhuma avaliação, certo? Não vou deixar Belfort fazer as provas. Certo? Daí, quando eu voltar, a gente faz nossas oficinas, né? Começando dia 11, tem 2 oficinas aqui, eu vou explicar já essa questão da oficina fora do horário normal, certo? Tem esse mecanismo aqui chamado APS, né? Eu esqueci o que quer dizer mesmo, mas reposição, alguma coisa assim, certo? Então, a gente vai fazer isso, vai ter uma aula e tem mais 2 avaliações, mais uma aula, e daí a gente vai entrar em recesso, volta já com a oficina em fevereiro, dessa primeira atividade, né? Daí continua, né, com as aulas de oficina, certo? Então, a gente vai andar bastante com o Belfort, certo? Vai até a parte 4, né, do curso. O curso é dividido em 6 partes também, como o curso da Magnum, que são capítulo 7 a 12 do livro texto, né? Então, vai ser mais ou menos assim, certo? Bibliografia agora é o texto desse livro aí que está com o Jorge, né? Tratado de eletromagnetismo, tem as bibliografias auxiliares, né? Estão aqui incluídas nessa lista aí, tem um livro do Sadico, né? Tem um livro do Rama, certo? São livros que talvez alguns de vocês já tenham um ou outro, mas o livro principal é o livro da gente, certo? Bom, quanto à questão das oficinas, as oficinas vão ocorrer nos mesmos moldes que ocorreram no semestre passado, com consulta, né? 6 oficinas, né? Cada 2 oficinas, dois pares de oficina formam um exercício escolar. É uma coisa, né? Então, a gente faz a oficina, parte 1 é escrita, com consulta, né? E a parte 2 é uma avaliação oral de 10 a 15 minutos, né, sobre o conhecimento daquela pessoa. Essa oficina oral, certo? Ela está colocada aqui numa data, que é logo no dia seguinte, a primeira oficina, que é fora da hora de aula, certo? Então, eu vou mandar uma mensagem para você no grupo, vendo os horários de disponibilidade de cada um, para poder fazer essa tabela de horários de oficinas em seguida à oficina escrita. Você tenta fazer logo no dia seguinte, certo? Ou no outro dia, mas pode ser que dê para fazer já na terça-feira, geralmente, né? Ou na quinta ou na terça, né? Tem uma aula na segunda, uma oficina na segunda, faz a oficina no dia seguinte, certo? Essa conversa que a gente tem para avaliar o conhecimento da matéria, né? Como eu sempre faço, não é nada difícil, você só perguntas básicas sobre aquele conhecimento que vocês têm que ter. Então, por isso que eu falo que isso é importante ter leitura das coisas, né? Ler, né? Tem muita coisa na internet, tá certo? Tem o livro, né? Então, ler, ver a terminologia que se pega, o que quer dizer cada coisa, quais são os nomes das coisas, tem que saber, né? Entender direitinho para poder conversar, né? Senão não dá nem para conversar, né? De engenheiro para engenheiro, digamos assim, certo? Qual é a programação do curso, né? Nós vamos ter aí 6 partes, 6 tópicos, né? Primeira aplicação das equações de Maxwell é propagação eletromagnética, né? Vai ver o que acontece quando o campo varia no tempo, vai ver que o campo se propaga como uma onda. Essa onda tem propriedades importantes, bem conhecidas, específicas, certo? E a gente tem que entender essas propriedades, né? Tem polarização de onda, tá certo? Tem estado de polarização, tem um bocado de coisa. Impedância de onda, né? Tem como é que os campos ficam orientados relativamente um ao outro, né? Então, esse aqui é o primeiro tópico, a gente vai tentar detalhar essa primeira consequência da equação de Maxwell, que é a propagação eletromagnética, né?
Em seguida, como é que uma onda interage com uma superfície, certo? Por que o espelho reflete? Né? Então, tem razão para isso. Né? Por que certas substâncias, materiais, a luz, por exemplo, passa através dele? Certo? Parte é devolvida. Quanto é devolvido, quanto passa? Isso pode ser calculado usando teoria eletromagnética. Nós temos aí fenômenos de reflexão interna total, né? Refração, certo? Essas coisas, né? Linha de transmissão são as linhas que você vê da Cheshire aí, certo? E linha de transmissão dentro do circuito, certo? Dentro do satélite, né? Tem pequenos circuitos de linha de transmissão, guias de onda, né? Planares, etc. E a gente vai estudar. Esse é outro dispositivo que é modelado pela teoria eletromagnética, né? Guia de onda, que é o tipo mais especial de linha de transmissão, em que a estrutura é oca. Você conduz a energia eletromagnética dentro desse tubo. Tá? Aí você pode mandar altas potências, né? Você pode mandar através de um dielétrico, um cabo coaxial do laboratório, uma quantidade de energia, mas não pode ser muita potência, certo? Se a potência for muito alta, vai esquentar demais. No tubo oco, você pode mandar quilowatts, certo? De potência, né? Então, você tem um guia de onda, você pode fazer isso. Depois, como ocorre radiação, certo? Uma partícula acelerada irradia. Por exemplo, numa antena, a corrente oscila, certo? Então, tem aceleração, né? Porque a velocidade vai, zero, acelera de volta, tem aceleração. Tendo aceleração, tem radiação. Então, a gente vai ver como é que é a modelagem desse campo de radiação a partir da fonte que está oscilando. Tá? Antena, né? É um bom exemplo. Mas isso aqui que a gente vai ver explica até a cor do céu. Certo? A gente vai ver como a gente descobre por que o céu é do jeito que ele é, né? Azul, certo? Alaranjado no horizonte, no pôr do sol, etc. E, finalmente, mais uma outra aplicação, que é a aplicação em ressoadores eletromagnéticos, né? Forno de micro-ondas é um exemplo, tá? Um ressoador eletromagnético, uma cavidade de laser, né? Outro exemplo, tá? Laserzinho de iodo, uma cavidadezinha eletromagnética lá, e você tem essas propriedades também modeladas usando teoria eletromagnética. Então, são essas coisas que eu vou falar, certo? Algumas ilustrações aí, né? Isso aqui é o fenômeno de reflexão total. Luz dentro de um pedaço de vidro, aqui é ar, certo? Você bota a fonte para cima, bota em ângulo, de repente chega um ponto que ela reflete tudo. Isso é um fenômeno conhecido. Propagação em fibras ópticas é mais ou menos baseada nesse fenômeno. A luz vai refletindo dentro da fibra óptica, que é um pedaço de vidro. Decomposição de cores, né, de luz branca em cores diferentes, né, porque existe refração que depende da frequência ou comprimento de onda da luz que dá a cor, né? Por isso que cada cor vai para uma direção diferente. Então, tudo isso a gente vai estudar. Tá certo? Dentro da transmissão, aqui tem algumas estruturas, né? Guias planares, né? Uma fita, um dielétrico e um cone de terra. Aqui tem os cabos de BNC que nós conhecemos, tá certo? Né? A estrutura mais ou menos. Aqui é uma linha de fita, como se fabrica. Simples conectores, né? E uma linha de transmissão no meio. Tá? Linha da Cheshire, né? Comprimento de onda 5.000 km. Daqui a 5.000 km o cabo aqui está assim, certo? Daqui a 2.500 km, então vai estar assim. Né? Vai reverter de sinal, né? Mas praticamente você percebe muitos efeitos de onda aqui porque a frequência é muito baixa. Né? Aí você pode ver alguns estudos de guia de onda, né? Circulares, certo? Tem guia de onda de altas frequências em que o guia é bem pequenininho para você poder alinhar dois pedaços desses, né? Alinhar a parte oca, né? Se eu consigo aumentar aqui um pouco. Essas flores aqui são para você parafusar um ou outro, né? Para você poder aumentar o comprimento do guia, tá? Então, quando a frequência aumenta muito, esse tamanho pode ficar muito pequeno, tá? Então, a mecânica tem que ser de alta precisão para você poder alinhar
parte oca. Se sair devagar um pouquinho, tem reflexão, né, e causa interferência no seu sistema. Tá? Então, quando a frequência aumenta muito, esse tamanho começa a ficar pequenininho, vai ver porque depois e fica difícil você alinhar. Tem que fazer mecânica de precisão para poder fazer as franjas bem casadas. Né? E aí vocês têm as fibras ópticas, né? Que são nada mais são do que um guia dielétrico, digamos assim. Não é um guia oco, né? Um guia de onda em que você tem vidro e uma capa de vidro também com observação diferente, menor. Você pode fazer essa... Aqui tem algumas estruturas que você retorce, às vezes precisa fazer curva, né? Então, tem alguns guias especiais, certo? Aqui está mais ou menos mostrando como é que é a fibra óptica. Esse aqui é vidro e outro vidro, e uma inservação desse vidro é maior do que esse aqui, para ter reflexão total. Tem que fazer juntar, tá? Bom, aí tem alguns exemplos de antenas, né? Esse aqui é um simples pedaço de fio, certo? Uma antena monopólio, que é um pedaço de fio em cima do chão, né? Isso aí é suficiente para irradiar energia. Basta botar a corrente com a faixa de frequência aí que ela vai irradiar e ele vai calcular essa intensidade de radiação depois, tá? Isso aqui é uma antena, não parece ser uma antena planar, que você bota no celular, certo? Isso aqui é o diagrama de radiação, ó. Máximo para cá, menor. A distância desse ponto até a superfície da esfera dá mais ou menos proporcional à intensidade de radiação. Então, mais intensa nessa direção, menos intensa, né? Nessa direção é zero a radiação, certo? Ali para cá. A gente vai ver como é que são esses diagramas também. E, finalmente, nós temos aí ressoadores, né? Um forno de micro-ondas, tá certo? Uma linha... isso aqui tem ressonância, esse aqui tem ressonância, dependendo desses comprimentos. Né? E aqui é um meio em que você tem inversão de população, tem ganho e produz o efeito de amplificação estimulada, né? Que é o laser, tá certo? A luz fica refletindo entre dois espelhos. Isso aqui é um ressoador. E você tem uma saída aqui que sai só em certas faixas bem estreitas de frequência. Né? Você vê aquela luz monocromática bem definida, certo? Muito bem. Então, é mais ou menos o escopo desse curso. Né? São essas aplicações, mais ou menos, que a gente vai ver. Tá? A referência para esse primeiro tópico que a gente vai ver, que agora vai falar sobre ondas eletromagnéticas, é o capítulo 7 do texto. Tá? E nós estamos interessados nessa situação, certo? Ora, a onda eletromagnética ela vai ser produzida por uma fonte, né? Quais são as fontes que nós temos nas equações de Maxwell? Densidade de carga e densidade de corrente. Se elas variarem no tempo, a densidade de carga variar no tempo, a densidade de corrente variar no tempo, em alguma região do espaço, isso vai produzir campo eletromagnético. Tá? É o que diz as equações de Maxwell. Né? Esse campo se propaga como a gente vai demonstrar isso. Tá? Estamos interessados nesse capítulo, especialmente, em estudar o problema não aqui, mas longe daqui, certo? Onde não tem carga nem corrente. Certo? Lá no capítulo 11, ele vai estudar o problema próximo da fonte, levando em conta a própria fonte. Certo? Agora a gente assume que a fonte produziu o efeito, então como é que se comportam os campos longe da perturbação? Ou seja, nessa região aqui, o que acontece é que não tem densidade de carga e não tem densidade de corrente. Né? Lembre-se que a gente está lidando com grandezas variantes no tempo e as letras são essas fontes arredondadas. Né? Então, o que nós temos? Né? Nesse caso, ele está... Outra coisa, ele vai estar no vácuo, não estamos botando matéria ainda, tá certo? A fonte está longe da fonte, então a permissividade é do vácuo e a permeabilidade é do vácuo. Né?
Então, as relações constitutivas mostram que D é uma réplica de E, ε0E, e B é uma réplica de H, é igual a medida H. Vamos lembrar das equações de Maxwell rapidamente aqui, tá certo? Para a gente poder... você tem aqui rotacional de E é menos dB dt, né? São aquelas equações que vocês têm que saber de cor, né? Certo? Vou botar assim, divergente de D igual a zero. Rotacional de H. São equações mais gerais que tem, né? Desculpa, eu já errei passando. Isso aqui é divergente de B igual a zero. Às vezes eu escrevo errado aqui, não escrevo arredondado a letra, mas é para ser arredondado. Deixa eu fazer isso aqui. Divergente de D igual a essa letra rho aqui, certo? E relações constitutivas gerais, né? D igual a Y0 é mais P, P é a polarização, se tiver matéria, certo? E B igual a 0H mais N, né? Quando não tem matéria, isso aqui não existe, nem isso aqui. Aquela relação que eu mostrei agora. Não tem densidade de carga, isso aqui não sai. Não tem densidade de corrente, isso aqui sai. E aqui substitui pelo μ0H. Né? Aqui fica a divergente de ε0E, que é a divergente de E. Né? É igual a zero, certo? Divergente de μ0H é igual a divergente de rotacional de H igual a ε0 dt, né? Então aqui sai D entra ε0E. E aqui divergente de B é divergente de μ0H, dá divergente de H igual a zero. Né? Estou ficando com essas equações que eu mostrei agora há pouco. Né? dB dt está aqui. Tá? dB dt é isso aqui. Divergente de E igual a divergente de H igual a zero. E a gente quer, no fundo, a gente quer resolver essas equações diferenciais para os campos. Qual a solução para EH? As equações são acopladas. A gente pode desacoplar essas equações percebendo que, se eu aplicar, por exemplo, o rotacional novamente aqui, certo? Tem um rotacional duplo de E, né? Aparece um rotacional de H. Mas o rotacional de H é quem? É em função de E. Certo? Daí, se eu fizer isso, eu tenho uma equação só para E. Mesma coisa. Se eu aplicar rotacional novamente em H, vai aparecer a rotacional de E, que é associada a H. É uma equação de segunda ordem, ou para E ou para H. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente usa essa identidade. Rotacional, né? Está lá no capítulo 1, certo? Rotacional duplo de um campo qualquer, certo? Qualquer que seja ele, vai ser gradiente do divergente desse campo, né? Menos o laplaciano desse campo. Certo? E nossos campos são ou é o H, divergido de H dá zero, isso aqui sai, fica só menos laplaciano. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa equação aqui. Por exemplo, né? Aplicando para o H, você obtém o laplaciano de E, daí aparece uma derivada segunda. Por quê? Porque aqui vai dar rotacional do rotacional, vai dar rotacional de H derivado do campo elétrico. Tem uma derivada aqui, vai ser da derivada segunda. Aparece um produto μ0 y0. Né? As duas equações ficam idênticas, certo?
Então, a equação fica dessa forma aqui, Laplaciano de E menos 1 sobre C2, D2E, dt2 igual a zero, mesma coisa para H, e quem é esse C? Bom, C é esse parâmetro aqui, certo? 1 sobre raiz de 0 sobre 0. E quanto é que dá esse parâmetro? Bom, vamos calcular, né? Por coincidência, C2, né? É igual a 1 sobre 0, epsilon 0. Lembrando as constantes, 1 sobre 4 pi epsilon 0 é 9 vezes 10 a 9 aproximadamente, certo? Metros por fase, que é o inverso. Tá? Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7. Henry por metro, né? Se eu fizer agora mi0 epsilon 0, vai dar... Bom, então epsilon 0, né? Vale 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9, né? Então, vou calcular aqui. Mi0 epsilon 0 vai dar 1 nono, né? Vezes 10 a menos 16. E o inverso disso, que dá C2, vai dar 9 vezes 10 a 16. Unidade é de... Deixa eu olhar a equação aqui, tá? Ó, 1 sobre comprimento ao quadrado, 1 sobre tempo ao quadrado. Né? Para dar certo, aqui tem que ser comprimento sobre tempo, né? Velocidade, tá? Então, isso aqui vai dar 9 vezes 16, e C vai dar quanto? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso vai dar luz no vácuo, é esse valor aí. Né? Então, você, no Maxwell, o pessoal media a velocidade da luz usando experimentos, né? De interferômetro difusor, etc., e dava um valor próximo desse número aí. Daí, quando o Maxwell fez essa continha aí, e obteve 3 vezes a oitava, ele falou, puxa vida, a luz é a mesma coisa que temperamento magnético. Né? Porque a propriedade de velocidade, isso aqui vai ter consequência, vai ver, é a mesma, né? Tem a velocidade de 10 oitavas metros por segundo. Tá? Então, isso aqui é nada mais nada que a velocidade da luz no vácuo. O coeficiente que aparece aqui, sobre C2, C dado por isso aqui, é a velocidade da luz do vácuo, só depende das propriedades do vácuo, né? Bom, e como é que a gente resolve essas equações, né? Depende muito do sistema de coordenadas, né? A gente vai resolver num sistema de coordenadas em que a solução é simples, e com essa solução, qualquer solução em outro sistema de coordenadas pode ser obtida a partir dessas soluções, ou a partir de outras parecidas, tá? Mas a gente vai fazer um sistema mais simples, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Tá? A equação fica fácil de entender, essa equação da onda vetorial que a gente está mostrando aqui. A gente decompõe o campo elétrico em cartesianos, né? Dá uma notação mais compacta, né? O índice aqui é XYZ, ou para E ou para H, tá certo? As equações são idênticas, né? Se nós estivermos em coordenadas cartesianas, e eu aplicar Laplaciano, por exemplo, de E, né? Esse vetor é fixo, o Laplaciano só fica sobre o componente. Então, a equação fica para cada componente, certo? Seja se uma dessas componentes. Né? Então, na realidade, aquela equação vetorial é satisfeita se você satisfaz para cada componente a equação da onda. Né? Eu não sei se eu mencionei, mas essa chamada está escrita aqui, né? Eu não falei, certo? É bom a gente só lembrar. Equação da onda homogênea. Porque o segundo membro da equação é nulo, certo? Se tivesse uma fonte do lado direito, seria uma não homogeneidade. Né? Então, toda solução de equação diferencial artificial tem solução particular, certo? Solução da equação homogênea. Então, a gente está resolvendo a homogênea. Quando aparecer fonte aqui, vai ser lá no capítulo 11, né? Radiação, certo? Não é o caso agora. Agora ele está longe da fonte. Né?
Então, aparece essa homogeneidade aqui. Você tem aí a equação para cada componente de E ou de H, essa aqui, e vamos ver qual é o jeito da solução. Tá? Mesmo sem resolver, a gente pode ver como é que essa solução se comporta. Tá? Vamos fazer quadrados cartesianos, que é o que está fazendo. Né? Vamos assumir que essa função, né, que ela é a função das coordenadas, agora de tempo, né? Vamos chamar essa... A gente quer saber o seguinte, como é o argumento, qual é a relação entre essas coordenadas para essa função satisfazer a equação da onda? Né? Esse argumento aqui, tem alguma forma especial para esse argumento ou não? Essa é a pergunta. Né? Então, a gente vai descobrir que existe, sim, uma forma especial, esse argumento para que aquela componente satisfaça a equação da onda. Né? Bom, a gente, por exemplo, né, a gente tem derivadas laplaciano aqui, para vocês verem, né? Laplaciano é D2, dx2, né? Mais D2, y2, mais D2, dz2. E aí, a gente precisa calcular essas derivadas. Né? Primeira derivada em relação a x, derivou em relação ao argumento, que é w, df dw, ele faz a derivada de w, da função de 4 variáveis, derivada parcial em relação a x. Né? Derivada segunda, deriva em relação a w, dw dx, né? Então, você obtém essas relações aqui, certo? Eu sugiro que vocês façam com calma depois, né? Você vai ter uma derivada segunda de w, e aparece novamente isso aqui, ou seja, depois que você trabalha isso, você vai ter, no final, a derivada segunda, em relação a x, vai dar um termo que é proporcional, que tem derivada segunda de w, derivada primeira de f, derivada primeira de w ao quadrado, derivada segunda de f em relação a w. W é um argumento. F é uma função de uma variável w. Certo? Você faz isso, né? Então, se você combina tudo, tá? Você fica com essa... parece complicado, mas não é, tá, pessoal? Não fica assustado, não. Eu só estou passando um pouquinho rápido, porque muitos detalhes para fazer, tá certo? Mas é simples. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que no fim da história, quando ele faz esse procedimento, você tem um termo que tem um coeficiente que é a derivada segunda em relação a w, soma dos quadrados da derivada primeira de w em relação a cada coordenada, mais o segundo termo, que é a derivada primeira de w, soma das derivadas segundas de w. Derivada em relação a w, soma da derivada segunda de w. Certo? Mesma coisa com relação ao tempo, tá certo? Vai ter um termo parecido, ou seja, quando você junta tudo, você fica assim, desse jeito aqui, tá? Ó, esse menos 1 sobre C2 está lá, tá certo? Tem os quadrados, né? Isso aqui são derivadas de W, derivadas primeiras de W quadrado. E aqui derivada segunda de W. Coeficiente que é sem campo. Então, quem? Derivada segunda de F, derivada primeira de F. Então, a pergunta é, sob que condições isso aqui dá zero? Qual é a forma de W para isso aqui dar zero? Certo? Bom, primeiro caso é se F for constante, né? Já deu zero, já direto, certo? Ora, é claro, o campo constante é a solução das equações de Maxwell, né? As equações homogêneas, né? H igual a 1, certo? 1 a x, né? Rotacional dá zero, divergente dá zero, tá certo? E também for constante, dá zero todo mundo. Então, é a solução. Mas não é onda. Né? Campo de estático existe, a gente sabe disso. A gente não está procurando esse tipo de coisa. Né? Quer saber aquele campo que foi produzido pela fonte, que está variando no tempo. Não tão constante. Então, uma possibilidade é constante em que a equação é satisfeita, mas não é uma solução, é apenas uma solução matemática
As equações diferenciais matemáticas sempre tem uma solução matemática que não é física, que não tem nada de físico. Tá? Você tem essa solução aí. Segundo caso é quando F, né, é uma réplica de W. Tá? Nesse caso, o que acontece? Vamos supor que F seja da forma AW mais B. Derivada segunda dá zero. Porque, observe, ele está procurando situações em que isso aqui dá zero, né, ou não, tá certo? Isso aqui dá zero ou não, mas daí tem que ver o que acontece. Por exemplo, se a derivada segunda de F em relação a W der zero, isso aqui matou, certo? Se a derivada primeira não for zero, que é o caso 2, zero, então W tem que satisfazer a equação da onda. Certo? Ora, W satisfazer a equação da onda quer dizer que F, que é uma réplica de W, também satisfaz. Ou seja, não tem nada de novo nessa informação. A gente não descobriu nada com isso. Tá? Isso é possível. Se W satisfaz a equação da onda, F satisfaz. Tá certo. A gente já sabia disso. Tá? Não existe nada de novo. Só quero levar para vocês algumas situações. Certo? Vou fazer um exemplo aqui. F igual a W. Tá? W dessa forma aqui. Isso aqui é potência de x, de y, de z e de t, no máximo até a primeira ordem, tá certo? Por exemplo, né? Essa função aqui, ó, f, o w, na realidade, por exemplo, w igual a x, y, z, t. Né? F é igual a w, né? Mesma coisa, certo? A função que ele está chamando de f, tá certo? Estou lembrando para vocês, tá? F é a função psi original, tá? A gente chamou de f de w. Está aqui, ó. Essa função que ele está, a onda mesmo, é essa função aqui, tá? Então, essa função aqui, se você for ver, tá? Função psi, né? Dado por isso aqui. Um tipo de W pode ser esse aqui. F igual a W. W igual a esse produto aqui, de 4 coisas. Tá? Se você for ver, isso aqui satisfaz a função da onda. Derivada segunda disso aqui dá zero, de cada termo. Tá? A derivada primeira não dá zero, né? df dw dá 1, tá certo? Mas essa função, também a w sendo essa função, ela satisfaz a equação da onda, que é a derivada segunda, etc. Então, isso aqui satisfaz a equação da onda, mas não é onda, certo? Por exemplo, a função xt, né? Se t é fixo, né? Ela varia com x como, né? Mais ou menos assim, né? Aumenta para sempre, certo? Para x fixo, como função de t, ela faz isso aqui também, né? Aumenta para sempre. Tá? Essa função não é contida no espaço. Um campo que ele aumenta para sempre é infinito no infinito, não é realizável, né? E também não é onda, né? Uma coisa que aumenta, ela não dá aquele sentido de onda do mar, certo? Se propaga, né? Então, tem esse tipo de coisa que é fisicamente realizado, mas não é a solução, não é a onda que está procurando. Tá? Então, ainda não é esse caso aqui, a réplica, né? Bom, terceiro caso. Então, vamos olhar novamente aqui sobre que condições a gente satisfaz a equação da onda, tendo ambos, esse termo aqui e este aqui, não nulos. Suponha que f seja tal que essas derivadas não sejam nulas. Então, para dar zero, o que eu tenho que fazer? Isso aqui está errado, né? Ah, não, isso aqui tem que completar aqui embaixo, certo? Esses termos aqui não sendo zero, então W tem que satisfazer isso aqui dá zero. Isso é uma coisa, né? Quadrado de derivada primeira, combinação dá zero, e W satisfazer a equação da onda, certo? Ok? Ora, para isso aqui dar zero, a solução mais simples é que cada derivada dessa, né, seja uma constante. Né? Eu posso combinar as constantes de forma que isso aqui dá zero. Tá? Então, vamos analisar. Ora, se W
varia linearmente com x, com y e com z, certo? A derivada segunda dá zero, né? E a derivada primeira dá uma constante. Tá? Então, o que nós temos de ter, né? dw dx é constante, chamada de A. dw dy, uma constante, chamada de B. dw dz, uma constante, chamada de C. E dw dt, que é a última derivada, né? Uma constante que eu chamar de d vezes c, que é a velocidade da luz, certo? Para simplificar. Né? Fazendo isso, o que acontece com aquela equação? A derivada segunda dá zero, né? Aqui, tá? Ou seja, aquele termo aqui, esse termo aqui dá zero. Né? Derivada primeira sendo constante, eu vou ter o quê? A2 mais B2 mais C2. Aqui é D2, C2, cancela, aqui dá D2, né? A2 mais B2 mais C2 igual a B2. Se eu combinar as constantes dessa forma, eu satisfaço tanto essa quanto essa, eu tenho uma solução. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos integrar aqui, vamos começar a resolver para W, tá certo? W igual a, integrando ao quê? A x mais algo que não depende de x, que é uma função aqui chamada de G1. Que depende de quem? Y, Z e T, certo? Uma função de x, que é linear, o resto é independente de x, da zero derivada. Aplica nessa aqui, dw dy vai dar dg1 dy igual a b. Você tem o que? G1 igual a by mais uma função G2 de z e t. Não depende de x, né? Porque G1 só depende de y, z e t. Vai para a outra equação aqui, certo? dw dz, né? Vai dar dg2 dt, dg2 dz igual a c. Nós temos aí, esse é grande, viu, pessoal? Vou confundir aqui. G2 igual a cz mais f, mais uma função, né? Mais um G3 de t. E aplica a última, derivada em relação ao tempo, né? Da dg3 dt é igual a dc, né? Você tem aqui G3 igual a dct mais uma constante mesmo, né? Certo? Então, descobrimos a forma de W, de forma que a função, o argumento da função de onda tem que ter a propriedade do que uma função, esse é outro caso, né? Função que a x mais by mais cz mais dct mais e, ou seja, a forma específica de W, para termos a solução da equação da onda, é a x mais by mais cz mais dc, né? Mais dct mais uma constante. O argumento da onda, da função de onda, tem que ter essa forma aqui, específica, com uma função linear das coordenadas, x, y, z, t. Né? Se a gente resolver a forma específica da onda, mas o argumento dela a gente sabe, é desse jeito aqui. Tá? Okay? Tem algum significado esse negócio? Né? Ora, lembrando que A2 mais B2 mais C2 igual a D2, não é isso? Você D é a raiz disso aqui, né? Não é qualquer coeficiente, isso tem que estar amarrado, certo?
Então, a função de onda, ela tem esse jeito aqui, tá certo? Uma possibilidade, né? Uma forma mais geral, uma forma, posso botar assim, a função é da forma, uma função, certo? De quê, né? De A2 mais B2 mais C2T é DCT, né? DCT mais AX mais VY mais CZ. Mais né? Não tem importância essa constante tá certo? A gente vai só entender o que quer dizer esse argumento. Né? Podia botar aqui um mas não tem necessidade, certo? Fazer igual a zero, né? Poder entender. Então, eu vou fazer igual a zero. Vamos botar... vamos mudar o sinal disso aqui. Posso fazer o que eu quiser, tá? São constantes. Desde que eu não viole a constante, a soma dos quadrados. Né? Vamos mudar o sinal. Isso aqui, eu vou botar aqui menos A em vez de A, mais, certo? Menos B, menos C. Tá? Vamos botar esse negócio aqui em evidência. Né? O D vezes C. Então, eu vou ficar assim, tá certo? Essa é uma possibilidade. Chama essas possibilidades de escolha de sinal de psi mais, tá certo? Depois a gente vai ver o que quer dizer esse mais aqui. Mais porque a gente escolheu o sinal menos. Podia falar, por que não é psi menos? Não, porque psi mais porque tem uma razão para isso. Tá? Aqui vai dar F igual a psi mais igual a DC, D vezes C em evidência, tá certo? F de DC vai ficar T, né? Vai ficar menos AX mais BY mais CZ sobre raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, né? Certo? Vamos simplificar ainda mais. Vamos tirar essa constante daqui. A gente está interpretando. A gente pode fazer isso à vontade, tá certo? Não tem problema nenhum. Desde que eu não viole a questão dos quadrados. Bota aqui uma constante DC igual a 1. Para não ficar esse coeficiente aqui atrapalhando, certo? Observe que isso aqui vamos chamar de o X, né? Esse A sobre D, tá certo? A sobre raiz quadrada, né? O Y, chamar de B sobre D. E o Z igual a C sobre D. Observe, né? O x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado dá quanto? A2 mais B2 mais C2 sobre D2 que dá. Tá? Essa propriedade, né? Então, a onda ficou dessa forma, tá certo? Ficou desse jeito aqui, ó. Engraçado, eu não fiz DC igual a 1, tem que continuar aqui, né? Pode tirar isso aqui, tá certo? DC igual a 1, né? Essencialmente, F de T menos isso aqui então tem essa propriedade, né? Soma dos quadrados dos igual a 1. Então, esse U pode ser escrito como um versor, cujas componentes são o x, o y e o z. Então, vamos definir esse versor. Tá? Então, se você olhar U como sendo um versor, né, com essas componentes, vou botar assim, tá, pessoal? Vou botar assim, componentes cartesianos, né? O x, o y, o z. Pega a vetor posição x, ordenado x, y, z, né? Todo escalar dos dois dá exatamente o que está lá no argumento da função da onda, né? O x vezes x, mais o y vezes y, mais o z vezes z. E a nossa função de onda é de forma φ igual a f de t menos... Eu esqueci de botar a velocidade da luz aqui. Ela está embaixo, tá? Ela está embaixo, eu esqueci dela. Tá? Sobre c. Né? Esse é o jeitão da nossa função em termos vetoriais. Ou é um versor, que apareceu aí no argumento da função de onda, x é a vetor posição no espaço.
Então, isso aqui diz assim, no ponto X do espaço, a função varia desse jeito, com T e com as coordenadas. Uma é uma propriedade dessa onda, certo? Dá uma direção no espaço, direção de sentido. Joguei agora que isso aí quer dizer para onde está indo a onda, certo? Mais ou menos onde você está observando. Você está aqui nesse ponto, está vendo uma perturbação desse sentido, tem um efeito aqui. Esse seria o U, certo? Né? Por exemplo, tem uma antena lá na cidade, né? Está emitindo em todas as direções. Cada direção de emissão, se eu estiver aqui observando, o U é esse versor que está do ponto da antena até onde estou observando. Tá? Então, U quer dizer, é uma propriedade da onda, que a gente vai ver depois. Então, né? Como é que a gente vê isso, as propriedades dessa onda? Né? O que caracteriza uma função que tem essas propriedades? Tá? Esse tipo de função é chamado a onda plana uniforme. E tem uma razão para que a gente chama de onda plana uniforme. Tá? Bom, vamos ver como é que se comporta essa função que varia no espaço em diferentes instantes de tempo. Certo? A pergunta é a seguinte: sob que condições isso aqui é constante? Então, num determinado instante de tempo, T é igual a T1. Né? Qual é o lugar geométrico disponível no espaço em que F é constante? Essa é a pergunta. Certo? Então, eu tenho que fazer com que T1 vai ser um lugar de geométrico, vou chamar X igual a X1, é variável, a gente vai descobrir que equação é essa. O escalar X1 sobre C é uma constante. Tá? Bom, nessa região aqui, olha, isso aqui é uma relação entre a coordenada X, Y e Z no espaço tridimensional. Uma relação entre coordenadas X, Y e Z no espaço tridimensional é uma superfície. Tá? Né? No espaço 3D, se você fizer assim, x igual a seno de y no espaço tridimensional, isso é uma superfície. Porque a relação entre coordenadas x, y, z, entre três coordenadas amarradas por uma equação no espaço dimensional, dá uma superfície. Tá? Duas coordenadas no plano dá uma curva, né? Y igual a x, dá uma curva. Três coordenadas no espaço 3D, superfície. Superfície é essa? É a superfície em que o produto escalar de U com x é constante. Tá? Então, vou fazer um desenhozinho aqui, certo? Aqui está uma direção do espaço. U está nessa direção, certo? Vou botar a origem aqui, tá? U está aqui. Eu pego o lugar geométrico dos pontos, pego um ponto qualquer no espaço. X. Olha, o que eu tenho que ter? Aqui que eu falo. Olha, essa equação quer dizer que o produto escalar de U com x é constante. Não importa o valor da constante. O lugar geométrico de valor de x1, no instante de tempo, tirou uma foto, tá? Obtém a superfície, né? No tempo T1. É um lugar geométrico em que o produto escalar de U com x é constante. Né? Olha, que produto escalar é esse? X escalar é constante aonde? Bom, se x terminar numa superfície ortogonal a U. Tá? Então, todos os x1 que terminar, cuja posição terminar nessa superfície, que é um plano ortogonal a U, tem a propriedade que a projeção de x, que é x projetado nessa direção, é sempre esse valor aqui que é constante, chamado de L, certo? X escalar U dá sempre L. Tá? Para todas as extremidades de vetores que terminam aqui. Tá? Se eu sair daqui, não acontece, mas se x terminar num plano ortogonal a U, você tem um
Produto escalar da L. Ou seja, o lugar geométrico de pontos em que x de calor é constante é o quê? Um plano ortogonal, né, ao vetor U. Isso é no instante de tempo. Se eu mudar o tempo, isso aqui vai para outro lugar, vai ser outro plano em outro lugar, certo? Ortogonal U. Né? Então, a gente tem mais ou menos a situação é esta aqui, ó. Né? No espaço 3D, você tem essa situação aqui, certo? Aqui está, por exemplo, no tempo T1, né? Aqui está o versor U, que está bem definido, é uma coisa bem definida, é um parâmetro da função lá. Certo? Aqui está o lugar de geometria de ponto x1, em que nessa superfície F não varia. F é constante em todos os pontos. O tempo avança para o tempo T2, certo? Eu estou agora no novo lugar de geometria de x2, de escala U da constante, daí falou aqui, certo? Ora, esse plano, então, ele avança, né? O plano em que o F é sempre constante, é que nem um cara pegando o surf, né? Ele está sempre na crista, tá certo? Está vendo sempre a mesma amplitude de onda, ele está em cima dela. Ele não percebe variação, ele está andando, tá certo? Surfando na velocidade da onda, né? E não sente nenhuma perturbação, nenhuma variação. Então é isso, você está indo numa certa velocidade, que ele pode calcular, né? Para calcular, né? Qual é a distância entre os dois pontos, a menor distância aqui, para essa diferença de tempo T2 nós temos, vamos fazer aqui, tem aqui, certo? A pontinha está aqui. Né? Então você tem aí, ó, no tempo T1 menos U escalar x sobre C igual a uma constante, mudou para T2 para ser o mesmo valor, mesma constante, mesmo valor de função, para não mudar, certo? Da cá, então você faz o quê? Calcula a diferença, T2 menos T1, né? K menos K dá zero, vai dar U escalar x2 menos x1 sobre C. Né? Se eu pego x2 menos x1 paralelo a U, ou seja, se eu pego x2 aqui, ó, e x1 aqui, o x2 menos x1 estão colineares com U, e o produto escalar dá essa distância aqui, que chama de delta L, né? Delta L. Essa distância. Essa distância aqui, né? Então, se eu escolho a diferença x2 menos x1 na mesma direção, esse produto escalar aqui vai dar o quê? Vai dar delta L, né? Vai dar isso aqui, ó. Então, fica delta T igual a delta L sobre C, ou seja, o plano se move no espaço na velocidade da luz. Né? Você vê a mesma amplitude. Então, esse é o plano de fase. Certo? Fase porque aqui ainda não é fase, né? mas quando a gente lidar com perturbações harmônicas, isso vai ser a fase das funções trigonométricas. Se mantém constante. Tá? Então, a onda se mantém invariante. Aí você vê. Então, essa perturbação se propaga no sentido de quem? De U com a velocidade C. Essa é uma onda, certo? As características que obtém. Tá? Ora, a gente chamou de psi mais porque essa característica que foi diferença, né? O argumento teve a diferença de tempo com as coordenadas, né? Menos, T menos. Mudou o sinal lá. Ficou menos, né? Quando foi menos aqui, é porque a perturbação se propaga no sentido de U, né? E o plano de amplitude ou fase, se você quiser falar, fase, né? Constante é ortogonal U, né? Velocidade C, certo? Se eu mudar U para menos U, seria T mais. O sentido de propagação seria no sentido de menos U, agora, certo? Onde se propaga no sentido oposto. É a segunda solução, né? A primeira solução é uma que vai para um lado, a outra que vai para o outro. Tá? Faz sentido de menos U. Então, essa onda que a gente acabou de derivar é chamada onda plana uniforme. Por quê? Plana porque a frente de onda é um plano, e no plano a amplitude não varia. É uniforme, é constante. Tá? Solução natural, né, da equação da onda. Tá?
a gente vai depois calcular essas funções específicas. A forma de onda específica ele não calculou. Ele tem que perturbar no tempo de acordo com uma certa função, para, a partir dessa perturbação, a gente calcular a forma específica, né, das funções. Certo? Bom, e para isso a gente vai agora analisar como é que ficam as coisas se você tem os chamados campos harmônicos. Né? Campos que variam de uma forma pré-estabelecida com o tempo. Né? Vamos admitir que o campo varia no tempo de forma periódica. Tá? Com uma frequência que a gente chama de frequência angular, símbolo ômega. Certo? Que é 2π vezes a frequência tradicional em ciclos por segundo Hertz. Quer dizer que a cada ciclo as coisas se repetem. Né? Então, um ciclo quer dizer 2π vezes 1, dá 2π radianos. Então, os nossos campos vão variar no tempo de forma pré-definida, ou seja, vão oscilar periodicamente, cosseno, né? E nós temos aqui um ciclo, né? Uma repetição. O período é o inverso da frequência, certo? Você tem 10 ohms desse aqui, né? Você pode ter maior ou menor frequência, dependendo de quantos ohms por unidade de tempo você tem, né? Certo? Então, você tem um período, é a distância entre dois picos, tá? Periodicidade, né? Sobre F. F é 2π. F é ômega sobre 2π, então fica 2π sobre ômega. Tá? Isso aqui é chamado de período temporal, né? Vai lidar com o período espacial também, porque as coisas variam no espaço também. Né? Então, bom, como é que ficam as equações de Maxwell no regime harmônico? Então, a gente vai admitir, a gente vai lidar com grandezas complexas, né? É mais fácil trabalhar com fasores do que com as funções trigonométricas propriamente ditas, né? Porque a exponencial complexa, a derivada é ela mesma, menos de uma constante, certo? Fica fácil. Derivada de seno é cosseno, cosseno menos seno, muda, né? Então, melhor usar a exponencial complexa para representar as quantidades, certo? Então, a gente vai admitir que o campo, né? Campo físico, então é bom a gente começar a entender bem, certo? A gente vai lidar com números complexos, né? Vetores complexos. Campo físico é o campo que a gente observa, de fato, certo? Os vetores complexos são ferramentas auxiliares. Para você saber o que é a coisa, como é que a coisa está acontecendo aqui no nosso mundo físico, você tem que, a partir do campo complexo, fazer a transformação para ele virar físico, recalcular o campo. Então, um campo vetorial, certo? Ele depende de coordenadas espaciais e tempo. Ele vai ser escrito, eu sei a priori, o campo varia harmonicamente, cosseno ou seno, certo? A gente vai escrever ele assim, ó. Isso aqui vai ser igual a parte real. Eu já sei a função, certo? É temporal já. Isso aqui vai ser a parte real de quê? De um fasor que representa esse campo. É o F reto, certo? E só depende das coordenadas, porque a dependência com o tempo eu já sei, é trigonométrica, é periódica. E a função que representa essa periodicidade é a função exponencial complexa, certo? Então, é assim que a gente usa eu sei a priori que o campo varia com cosseno ou com seno, certo? Eu vou escrever ele sempre dessa forma. A fase desse campo aqui vai estar dentro das informações de F. Tá? Você tem um campo vetorial complexo. Né? Cada componente tem parte real e imaginária. Então, começa a ficar meio complicado o negócio. Isso aqui eu posso visualizar a direção do espaço. Né? F está em tal direção do espaço. Né? Quando eu olho aqui esse campo complexo, ele não pode nem falar em direção. Certo?
é componente X, mas não quer dizer que ele está apontando naquela direção. Tá? Por quê? Porque ele não é geométrico. Você está no domínio complexo, tridimensional, né? Cada dimensão tem 2 dimensões, então são 6 dimensões. Tá? Não é o domínio geométrico. Tá? É um domínio matemático. Tá? Direção de vetor é aqui. Aqui você fala direção X, mas não quer dizer que está na direção X. Um campo complexo, ele pode, por exemplo, estar aqui, mas aqui na frente está assim. Ó. Tá? Você calcula o campo físico. E o vetor está sempre aqui, o complexo está aqui, mas não está. Esse cálculo físico, ele está mudando a direção do espaço. Então, quem dá a direção verdadeira é essa parte redonda. A parte reta é só símbolo. Né? Representação do domínio complexo. Certo? Então, dá para entender por que eu escrevi assim. Né? Porque eu já sei a priori que a variação no tempo é cosseno ou seno de ômega t. Se vai ser cosseno ou seno, depende disso aqui. Não sabe qual é, certo? Vai ver. Então, isso aqui, vamos lembrar, né? Exponencial, cosseno de ômega t, só para vocês lembrarem, né? É a soma, né? Das exponenciais complexas sobre 2. Né? E o seno é a diferença sobre 2j. Certo? Então, aqui eu também posso escrever isso da seguinte forma. Isso aqui pode ser escrito como f elevado a j ômega t, 1/2, né? Mais o conjugado. Certo? O conjugado eu vou escrever escrito também. Vetor f conjugado exponencial de menos j ômega t. Qual o resultado que dá aqui? Bom, depende das propriedades, né? Cada componente tem parcial imaginário, tem que ver o que vai dar. Tá? Pode dar, se f for real, por exemplo, vai dar, por exemplo, aqui cosseno de ômega t. Né? Aqui daria f cosseno de ômega t, né? 2f cosseno por 2 dá 1. Então, sempre dessa forma. Então, a gente pode escrever f sempre dessa forma, né? 1/2 de f vezes a exponencial complexa mais complexo conjugado. Tá? Só para reforçar aqui, para a gente ficar bem ligado nessa questão de vetores complexos, né? Eu vou escrever aqui a forma geral de um vetor complexo, como é que ele é em cartesianos, tá? Primeiro, quem depende das coordenadas é só o vetor complexo. Fx módulo exponencial de j fase a x. Essa é a forma desse vetor, certo? Mais módulo da componente y, né? Cada componente é um número complexo, módulo e fase. Fase y mais fz j fase z a z. Fi são funções das coordenadas. Não depende do tempo. Os fasores são vetores que independem do tempo. Tá? São os retos aqui, né? A cada fase dessa também é uma função das coordenadas. Tá? Então, essa é a forma de um vetor complexo. Né? Tem aqui essa característica, ele não pode representar geometricamente um número complexo, um espaço dimensional. Né? Tá? E tem algumas coisas meio doidas, né? Por exemplo, um vetor que tem essa forma aqui, ó, f igual a x mais j a y. Né? Isso é um vetor, um vetor fasorial, né? Tem mais j a y, tá? Qual é a escalada dele ali mesmo? Tá pronto.
AX escalar X dá quanto? 1. A Y dá 1. J vezes J dá quanto? 1. Ou seja, todo escalar do vetor com elemento dá 0. Né? Isso é um vetor complexo, tá? Não é um vetor físico. Né? Então, não tem muito significado geométrico. Certo? Agora, se eu fizesse F vezes F conjugado, aí não dava 0, né? Tá? Dá 2, né? Tá? 1 mais J conjugado dá 1, dá 2. E o módulo de F dá raiz de 2. Tá? Então, o módulo de F é F vezes F conjugado. O módulo de F ao quadrado, módulo mesmo, né? Módulo numérico, dá F escalar, todo escalar com F conjugado. E não F vezes F, né? F todo escalar com F é um todo escalar. F com F conjugado dá um módulo ao quadrado do vetor. Tá? Certo? É por isso que a gente sempre vai ver, né? Potência, energia, tudo vai ter uma quantidade com conjugado da outra. Vai ver isso, certo? Bom, então, para todos os efeitos, nós temos, só mostrando aqui uma equação de máxima, a rotacional de E. Vou botar as equações agora gerais, tá? Com fonte. Vamos botar a fonte de volta, só para ver como é que fica as equações. Isso aqui é menos dBdt, né? Nesse caso aqui, né? Se o E você faz 1/2, né? De E exponencial mais compressor jogado. E B redondo, né? Igual ao meio de B reto. Mais compressor jogado. Eu posso calcular a rotação de E. A gente olha só para essa parte aqui, né? Fica mais compressor jogado. Fica exponencial de J ômega T. Esse 2 vai cancelar 1/2 em um dos membros, certo? Rotacional de E. Aí fica mais o compressor jogado, né? Igual a... Bom, derivada em relação ao tempo da função do tempo, que é essa aqui, da J ômega, né? Da menos J ômega B, exponencial, e o compressor jogado aqui, certo? Então, fica assim a equação de Maxwell, né? Então, basta fazer com que isso seja isso, e a outra parte está resolvida. Tá? Então, basta fazer o quê? A rotacional de E igual a menos J ômega B. Porque o complexo conjugado satisfaz também, então as equações estão balanceadas. Então, efetivamente, o que a gente está fazendo aqui? Pega o DDT, transforma em J ômega. Quando eu faço essa mudança, observe, tá? E o J ômega T sumiu, certo? Derivada praticamente é o quê? Tira a DDT e bota J ômega. Os campos são só funções de X, da coordenada espacial. Não tem mais tempo envolvido. As equações de Maxwell sai o tempo, porque eu já sei o tempo, a variação do tempo, que é harmônica, né? Sai o tempo, fica só equações em quantidades que dependem das coordenadas espaciais. Né? Então, nós ficamos aí. Com essas equações, né? É só tirar o DDT e botar o J ômega, né? Então, você ficou a primeira equação, certo? Menos J ômega B, divergente de D, fasor, da Rho, fasor, né? Aqui o Rho, né? É um meio... Uma diferençazinha aqui, né? Um Rho mais arredondado, um meio do Rho mais reto, certo? As escalagens é a mesma coisa, tá? Mais compressão ligada. São fasores de escalagem, né? Então, aqui aparece o Rho reto, né? Rotação de HJ mais derivado no tempo de D, que dá J ômega, dividido de D igual a... Isso aqui está errado. Isso aqui é B. Tá? Dividido de B reto igual a 0. Né? Então, não posso esquecer. Não tem tempo nessas equações, tá? Tempo tem na equação original. O regime valente no tempo. E o
resto fica parecido, né? As equações de Maxwell no regime harmônico ficam essas, relações constitutivas ficam a mesma coisa, só que você agora usa fasores, né? D igual a y0 mais P, B igual a μ0h mais M, J igual a sigma S, o meio que tem propriedades tipo de ômega, constantes, isso aqui é aproximado, né? Certo? Quadro por metro, eu sou 6π, 4 vezes dano 7. Condições de contorno não mudam, são as mesmas, só que agora são fasores, né? Então, nós já tínhamos derivado elas antes, né? Campo tangencial é contínuo, certo? O campo H, se tiver uma corrente de superfície, né? No regime harmônico fica dessa forma. Agora, todos os campos são retos de novo. Né? E mesma coisa que tem para os outros campos, né? B normal é contínuo, D normal é descontínuo se tiver uma densidade de campo superficial. Tudo agora no regime harmônico obedece às mesmas relações. E a mudança é basicamente essa. Sai DDT, entra J ômega. Né? E daí a gente fica com essas equações. E a gente para por aqui, né? E a partir da próxima aula a gente vai resolver, né? A equação da onda no regime harmônico. Aí vai ter realmente uma solução que depende, né? Do espaço de tempo de forma trigonométrica, digamos assim. Né? Forma harmônica. Tá? Ok.